De acordo com o epidemiologista Pedro Halal, se o Brasil tivesse adotado medidas eficientes como o uso de máscaras, distanciamento e aceleração de compra e aplicação de vacinas, 400 mil mortes teriam sido evitadas na pandemia. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Se nós tivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. E não são números, são pais, são mães, são irmãos, são sobrinhos, são tios, são vizinhos, são gente que eu não conheço, mas habita esse país como eu. A gente poderia ter salvo pessoas, não é? Se uma política efetiva de controle baseada em ações não farmacológicas tivesse sido implementada. Qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde em evitar mortes que poderiam ser salvas pela imunização? Ao não colocar em prática, ao não mover o Sistema Único de Saúde com o potencial de liderança, de indutor do sistema, de não fazer as previsões necessárias, ao não fazer os investimentos necessários, não há dúvida, senador, que o Ministério da Saúde falhou terrivelmente. Poderia ter sido diferente e segue falhando. A mortalidade de indígenas na pandemia também foi assunto na comissão. Quando a gente cruza, não é, com diferentes marcadores, a gente vê que a maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. Já sabíamos que o Brasil tinha uma desigualdade nesse campo. E deixamos passar. E eu vou pedir especial atenção dos senhores e senhoras senadoras a este slide, porque esse slide tem uma longa história. Ele mostrou que as populações indígenas tinham 5 vezes, em média, maior risco de contaminação do que as populações brancas. Foi esse dado que permitiu ao governo federal priorizar a população indígena, que inclusive está praticamente 100% vacinada. Pedro Halal informou que foi censurado em apresentação no Palácio do Planalto sobre contágio de indígenas. O pesquisador também falou que o governo interrompeu o apoio ao estudo que monitorava diferenças do número de infectados por grupos étnicos. Fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides, que eu era o apresentador. O slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes. E logo depois, pouco tempo depois, o Ministério da Saúde decidiu interromper o monitoramento por meio do EpiCovid, sem qualquer justificativa técnica. O senhor tem documentos que pudessem enviar à nossa comissão sobre essa informação? E o senhor poderia nos dar até mais detalhamentos dessa justificativa? O porquê da não continuidade? Na verdade, nestes volumes de mais de 500 páginas, vários desses documentos que a excelentíssima senadora pede já estão apresentados. Halal condenou as ações do presidente Jair Bolsonaro e defendeu uma paralisação geral do país para controlar a pandemia. Quem disse que vacina transforma pessoa em jacaré foi o presidente da República, não foi o governo federal. Quem disse que não ia comprar vacina da China foi o presidente da República. Muitas vezes a gente confunde a instituição com a pessoa. O Brasil precisa vacinar, em média, 1,5 milhão de pessoas por dia. Felizmente, nos últimos dias, o Brasil conseguiu chegar nesse número algumas vezes. O Brasil precisa chegar nesse número em média. E o Brasil precisa urgentemente parar integralmente o país todo por 3 semanas, para que a gente consiga botar os números lá no chão, que nem aconteceu na cidade de Araraquara. Alguns senadores reagiram às declarações dos depoentes. Da mesma forma que tivemos aqui cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, que a gente possa ter uma visão diferente do que foi apresentado aqui, né? Porque o ideal seria, no mesmo recinto, 2 posições divergentes para que a gente pudesse fazer as mesmas perguntas e tirar as conclusões.